horas em ponto no horário de Brasília e a gente seguimos no assunto tarifaço. Porque uma comitiva brasileira vai a Washington, sim, vai a Washington, onde está também o nosso Eduardo Barão, com todas as informações ao vivo aqui no Jornal Gente. Bom dia para você, Barão, direto da capital americana. Olá, Soninha. Bom dia para você aí na Europa, para todos também no Brasil. Falamos aqui da capital dos Estados Unidos, em frente justamente onde fica a residência oficial da embaixadora aqui em Washington, embaixadora do Brasil, onde em instantes esses senadores que formam essa comitiva, eles vão chegar por aqui para ter a primeira reunião dessa semana, que é considerada crucial. Afinal de contas, na próxima sexta-feira, se nada mudar, entra em vigor o tarifaço anunciado pelo presidente americano Donald Trump aos produtos que são importados no Brasil, tarifaço de 50%. Os senadores de diferentes partidos de oposição, de situação, chegaram nesse final de semana, realizaram algumas reuniões preparatórias durante o fim de semana e hoje vão se encontrar, além daqui com a embaixadora, também com empresários. Eles têm uma reunião na Câmara de Comércio aqui em Washington. Afinal de contas, muitos empresários americanos são contrários a essa taxação brasileira. Mas ninguém sabe se, de fato, essa comissão de senadores, ou mesmo outras reuniões que estão marcadas ao longo da semana, por exemplo, o embaixador, o chanceler brasileiro, Mauro Vieira, chegou em Nova York nas últimas horas, também vai participar de reuniões, mas ninguém sabe se essas reuniões serão satisfatórias, ou seja, se o Brasil vai conseguir fechar, costurar algum tipo de acordo. O presidente americano Donald Trump, ele não está aqui em Washington, ele passou o final de semana na Europa e na Escócia, onde fechou esse acordo comercial justamente com o bloco europeu. O Trump volta só amanhã aqui para a capital federal. Então, é uma sequência de encontros que essa comissão terá até quarta-feira, mas não dá para saber se eles vão conseguir ter êxito nessa tentativa de negociar e diminuir o tarifaço anunciado pelo presidente americano Donald Trump aos produtos brasileiros. Barão, existe o risco de que senadores, ministro Mauro Vieira, enfim, todo mundo meio que perca a viagem e não consiga ser recebido? Como é que funciona isso? Então, hoje eles têm essa reunião, Thaís, com os empresários. Então, a Câmara de Comércio, que é uma Câmara forte, influente, a maior do mundo, eles vão lá e vão se reunir com empresários que já se manifestaram contrários a essa taxação. Então, é uma reunião importante, ou seja, tem peso aqui nos Estados Unidos. Amanhã eles vão se encontrar com congressistas dos dois partidos, democratas e republicanos. Só que o grande ponto é que quem decide se a taxação vai entrar em vigor ou não é o presidente americano Donald Trump, que nem está aqui. Ou seja, os senadores apostam nessa influência, digamos, que a sociedade civil, os empresários, ou mesmo os podem exercer em cima do presidente. Mas a gente sabe muito bem que é muito difícil, inclusive, chegar até o presidente americano Donald Trump nesse momento. Então, é uma decisão que vai caber exclusivamente a ele. Muito bem, esse é o Eduardo Barão, que está direto de Washington conosco nos Estados Unidos. Quer perguntar para ele, Cláudio? Vai lá. Rapidamente, Barão, porque assim, as informações que chegam aqui no Brasil é que é muito mais provável, por exemplo, a aplicação da lei Magnitsky contra ministros do Supremo Tribunal Federal, autoridades brasileiras, etc., do que propriamente um acordo em relação para evitar ou postergar o tarifaço de 50%. Já se fala, inclusive, já se noticiou, inclusive, a possibilidade de expulsão da embaixadora do Brasil, Maria Luísa Viotti. Isso, de alguma maneira, já impactou a presença ou essas reuniões ou a presença de brasileiros em Washington, tentando, de alguma maneira, ajudar a, enfim, superar essa crise? Então, Cláudio, o que a gente tem aqui é esse movimento dos empresários dos dois países, dos senadores, né, aqui que vieram nesse final de semana, e também agora do ministro Mauro Vieira. Você tem razão, porque há uma relação complicada nesse momento entre justamente os dois países. Então, é algo que pode acontecer, novas punições, especificamente com relação ao ministro Alexandre de Moraes. Quais serão elas, a gente vai saber nas próximas horas. Mas há uma tentativa de baixar a fervura
Afinal de contas, o prazo está correndo e segunda-feira, justamente sexta-feira, na verdade, é quando começam essas tarifas a valer. Bom trabalho por aí, Eduardo Barão, direto de Washington, ao vivo no Jornal Gente, da Rádio Bandeirantes e Band News TV. Até amanhã, Barão. Abraço, obrigado. Obrigada. E olha, o Barão disse desses encontros, não é? Entre senadores e empresários dos Estados Unidos, nos setores que são afetados pelo tarifaço, que compram insumos do Brasil e aí colocam esses produtos no mercado norte-americano já industrializados. É o caso do suco de laranja, por exemplo. E esse mesmo setor privado, por intermédio da ANCHAM, que é a Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos, veio a público dizendo o seguinte: olha, existe no Brasil algo que pode entrar nessa negociação de tarifas, que são justamente os minérios, as nossas riquezas minerais, já que o subsolo brasileiro tem de tudo, gente. A gente não explora quase nada, mas o que tem de riqueza e o que tem de coisa cobiçada por aqui não é brincadeira, principalmente agora as chamadas terras raras, componentes que são usados na tecnologia, por exemplo, de inteligência artificial. O encarregado de negócios dos Estados Unidos também disse que o governo Donald Trump tem interesse em negociar esses materiais. E é por isso que no Jornal Gente deste sábado, eu e a Sônia Blota na Rádio Bandeirantes entrevistamos uma especialista no assunto, a Elaine Santos, pesquisadora do Laboratório Nacional de Energia e Geologia em Portugal, mas que estudou muito aqui no Brasil e está em Portugal justamente pesquisando terras raras. Ela falou, primeiramente, por quê? O que são as terras raras e por que esse nome? Apesar do nome terras raras, elas não são exatamente raras. A designação rara, ela tem uma origem histórica e está relacionada à dificuldade de separação e processamento desses elementos. Então, eles raramente são encontrados em condições e concentrações economicamente exploráveis. E aí que está a diferença entre o que é reserva e o que é recurso. Nós podemos ter muitos recursos, mas eles só se tornam reservas quando eles são economicamente exploráveis e viáveis. Então, no caso das terras raras, isso acontece. Assim, nós temos uma grande reserva, mas nós não sabemos, na verdade, grandes recursos, mas nós não sabemos se eles são economicamente viáveis para exploração. A pesquisadora Elaine Santos também comentou sobre o crescimento da importância das chamadas terras raras para a política global nos últimos anos. As terras raras, elas são utilizadas numa série de produtos, né, relacionados à transição energética e à transição digital. Então, aí a gente pode citar turbinas eólicas, motores de veículos elétricos, ela é uma parte dos minérios necessários. O lítio também é utilizado, por exemplo, nas baterias de veículos elétricos, baterias utilizadas em turbinas eólicas, mas as terras raras, devido à sua dificuldade de viabilidade econômica e exploração, elas têm um valor geopolítico muito grande. Então, também são utilizadas, por exemplo, em fones de ouvido, ímãs permanentes, que também são utilizados em turbinas eólicas, telas de LED, por exemplo, vidros, lentes. Então, assim, ela tem uma infinidade de usos que são usos importantes, assim, fundamentais para o momento que a gente está vivendo e da própria questão. Então, um momento de transição energética e transição digital e, ao mesmo tempo, uma condição geopolítica bastante acirrada, o que favorece com que esse tema seja, assim, o tema do momento, né? O tema quente do momento. Pois é, e Sônia, no sábado a gente até conversando com a Elaine, né? Você falou, nossa, dá para ver que você é apaixonada por esse assunto. Ela dedicou a vida dela para pesquisar terras raras. Verdade. E de repente viu as terras raras surgirem no centro do debate internacional. O Brasil é o segundo maior detentor do mundo de reservas de terras raras no seu subsolo, perde para a China, com uma grande diferença. A China explora. O Brasil deixa tudo lá quietinho, não está conseguindo nem lucrar com isso, nem usar esse fator como elemento de negociação com os Estados Unidos. Exatamente, Thaís. Ela falou muito também do lítio e do nióbio. Você sabe que essas discussões nas COPs, nas conferências do clima, elas também surgem e sempre surge o Brasil como um grande detentor, né, desses metais, desses elementos da tabela periódica maravilhosos e que nós não exploramos. Dá para explorar da forma certa, mas por que nós, que a gente, olha, a natureza deu de bandeja
Aí vem um outro país inteligente que pensa, né? Poxa vida, eu não tenho no meu país, mas então eu vou achar país que faça esse tipo de comércio. A gente está aproveitando muito mal, infelizmente. Sem, de repente, numa negociação agora, com o caos vindo aí a partir de 1º de agosto, obviamente que sempre mantendo a nossa soberania. Isso a gente está falando aqui de uma forma clara. Agora, você perder a chance de desenvolver uma população é o que a gente fala sempre do petróleo na margem equatorial, que erroneamente chamam de Foz do Amazonas. O correspondente Felipe Killing está conosco